Milionário descobre segredo desesperador que sua namorada humilde ocultava na comida. A vida de Kayk era marcada pela luta nas ruas da cidade. Ele passava os dias de olhos abertos, observando os ricos e poderosos do outro lado do muro que cercava a mansão de Eduardo Andrade, um milionário famoso por suas festas glamorosas. Naquela noite, a mansão estava iluminada por 1000 luzes brilhantes e o cheiro da comida deliciosa preenchia o ar. Kayk, escondido atrás de uma árvore, sentiu seu estômago roncar diante da visão do banquete servindo aos convidados elegantes, todos de terno e vestido, se movendo como sombras ilustres. Os rumores afirmavam que Viviane, a bela e obscura esposa de Eduardo, tinha um passado misterioso. Ele nunca havia visto a mulher, mas sempre ouvia sussurros sobre ela. Ela é encantadora, mas há algo na sua essência que dá medo. Naquela noite, o sussurro se tornara uma certeza. Kayk viu Viviane na cozinha, concentrada e ansiosa, misturando ingredientes exóticos. O peso no coração dele cresceu. Uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Diante de um suntuoso prato de pato ao molho de laranja, Viviane se aproximou de Eduardo com um sorriso enigmático. Os convidados riram e brindaram, enquanto Kayk sentia um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer! E em um impulso de coragem, ele gritou: Cuidado! Viviane está tentando te envenenar! O silêncio instantâneo interrompeu a festa. Os convidados, aturdidos, encararam Kayk como se ele fosse um fantasma que surgiu do nada. A indignação tomou conta deles. Murmúrios de desprezo surgiram. Quem é esse lixo para interromper nossa festa? O desprezo nas faces deles cortava como uma faca. Eduardo, porém, olhou para o garoto com desconcerto. O tempo parecia passar devagar. Enquanto caiu uma gota de suor em sua testa, a bebida em sua mão escorregou e se espatifou no chão. Ele olhou para a Viviane. Depois, de repente, começou a se contorcer e caiu para o lado, o rosto pálido. O clamor da confusão tomou conta do salão. Kayk foi puxado para fora, suas palavras se perdendo entre os gritos. Ao se afastar, sentiu um aperto no peito e as mãos trêmulas. Ele havia alertado Eduardo, mas a gratidão que esperava se transformou em desprezo. Ser expulso para uma instituição que prometia cuidar de meninos como ele era pior que um castigo. Ele sabia que não seria acolhido, mas sim aprisionado em um mundo sem chances. Enquanto Eduardo lutava contra a fraqueza, Kayk se perguntava se algum dia conseguiria escapar da invisibilidade que o cercava. A fúria de Viviane ardia como incêndio, e a tensão na mansão continuava crescendo. Qual seria o destino dos dois mundos, agora que o abismo entre eles se tornara visível? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão pairava no ar como um perfume enjoativo, misturando o medo com a confusão. Kayk mal conseguia respirar, seu coração batendo forte, como se quisesse gritar para o mundo que ele tinha salvado uma vida, mas que, na verdade,
só havia sido expulso de novo. Os olhares dos convidados eram armas afiadas, cortando em pedacinhos. Uma parte dele queria correr. Eduardo estava caindo, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Tudo ficou em câmera lenta. O rosto de Eduardo contorcendo-se, o suor escorrendo e os convidados em pânico. Mas, de repente, Viviane se virou, seu sorriso agora substituído por uma expressão que revelava uma fúria que Kaique nunca poderia imaginar. Ela se aproximou de Eduardo e em suas mãos algo brilhou. Era uma pequena faca. Você não entende, Eduardo! Ela gritou irritada. Você sempre foi tão cego. Não sou eu quem precisa ser salva, mas você. Você é o que está nos condenando. Cada palavra dela soava como uma bala disparada e Kaique sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele não conseguia entender. O quê? O que ela queria dizer com isso? Eduardo, agora pálido e ofegante, olhou para ela com olhos arregalados. O que você está dizendo, Viviane? O que você fez? Sua voz tremia e Kaique poderia jurar que ele estava prestes a desmaiar. Os convidados, horrorizados, começaram a recuar. Então, como um furacão, Viviane avançou em direção ao marido e Kaique percebeu que a faca estava mais do que apenas uma ferramenta de cozinha. Era uma arma. Mas, ao mesmo tempo, algo mudou. Antes que ele pudesse gritar mais uma vez, uma explosão de luz brilhou por trás da cozinha. Kaique se virou e viu uma figura emergindo das sombras. Um homem alto, envolto em um manto escuro, com um olhar penetrante. Chegou a hora da verdade, o homem disse, sua voz ecoando no salão. Eduardo, você não pode fugir do que fez. A comida que você comeu não foi preparada apenas por Viviane. Há algo mais profundo, uma dívida que você tentou esconder por anos. O pânico tomou conta do lugar. O que significava tudo isso? Kaique sentiu o chão tremer sob seus pés. As coisas estavam prestes a desmoronar em uma avalanche de segredos. Eduardo balançou a cabeça em negação. Não, eu não fiz nada. Não pode ser verdade, ele gritou. A tensão no ar fez com que a plateia se segurasse em um silêncio provocado pelo terror. Os murmúrios tornaram-se aumentados em um coro de confusão e medo. Kaique mal podia acreditar em sua sorte. Havia um homem misterioso que reivindicava uma verdade e que, quem sabe, poderia desmascarar o que realmente estava acontecendo naquela mansão. Mas antes que pudesse processar, tudo mudou mais uma vez. Viviane, em um ato de desespero, ergueu a faca em direção ao estranho. Você não vai estragar tudo. Essa máfia não vai levar meu marido. E quando a lâmina reluzente cortou o ar, um grito ecoou. Mas não era o de Eduardo. Era o mesmo que Kaique tinha ouvido enquanto estava escondido. As sombras dançavam, e a verdade agora pairava como uma nuvem carregada de tempestade. Quem era realmente aquele homem? E o que Eduardo tinha escondido sob a superfície de seu murcho? Kaique sentiu um aperto intenso na garganta. Ele estava prestes a descobrir mais do que jamais sonhara, e o destino de todos ali poderia mudar em momentos. A única certeza que restava era que tudo o que ele achava saber sobre aquela noite estava prestes a desmoronar. As perguntas ecoavam em sua mente. O que mais estava em jogo? E, principalmente, quem conseguiria realmente sobreviver a toda essa revelação?
A lâmina da faca cortou o ar, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Kaique mal conseguia pensar. O rosto de Viviane estava contorcido de fúria. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. E lá estava Eduardo caindo, suando, ofegante, sem saber o que fazer. O homem de manto escuro permaneceu firme, os braços cruzados, como um espectador impassível em um espetáculo trágico. Uma fração de segundo foi o que Kaique teve para decidir. Ele queria gritar, correr para salvar Eduardo. Mas antes que pudesse se mover, tudo mudou. Uma explosão de luz e os pratos na mesa começaram a tremer. Um grito ecoou, mas não foi de Viviane nem de Eduardo. Era um som familiar, que fez o coração de Kaique parar. Era a voz de um menino que ele conhecia das ruas, um amigo do passado. Kaique! A voz do garoto cortou a confusão, e todos se viraram para ver quem se aproximava. Era João, um garoto que todos achavam que tinha desaparecido. O que ele estava fazendo ali? Ele parecia mais velho, mais maduro, mas o medo ainda estava em seu olhar. Eles estão vindo! Temos que sair daqui! O baque da verdade o atingiu como um soco no estômago. João, o que você quer dizer? Kaique perguntou, tentando entender. A multidão estava em pânico e a tensão crescia a cada segundo. Rios de murmúrios descontrolados surgiram entre os convidados. E Viviane hesitou, sua expressão murchando. Ela olhou para Kaique e depois para o manto do homem. A confusão estava se transformando em algo mais sombrio. Eu sei quem você é! Gritou João, apontando para o homem de manto. Você! Você é aquele que estamos procurando! Você estava com eles! O rosto do homem ficou sério. Ele não era apenas um espectador. Era alguém que tinha um papel crucial no que estava acontecendo ali. Viviane, com um sorriso que desapareceu rapidamente, parecia compreender as implicações. Não, eu não posso permitir que você estrague tudo. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz tremia e a faca em sua mão brilhava com uma luz ameaçadora. O que ela estava escondendo? O que Eduardo tinha feito para ela ficar assim? Silêncio! Ordenou o homem enigmático, e o salão ficou em total quietude. Ele passou a mão pelo manto, revelando uma pequena caixa preta. Ao abri-la, uma bruma densa escapuliu, preenchendo o ar com um perfume estranho e doce. Kaique sentiu sua cabeça girar. Ele viu os rostos dos convidados se transformando, como se estivessem caindo em um transe hipnótico. Esta noite é a última chance, disse o homem, sua voz ecoando com uma força que paralisou o ambiente. Eduardo, você não pode escapar de seu passado. A dívida que você criou, ela exigirá seu pagamento. E agora você verá o custo disso. As palavras do homem penetraram na mente de Kaique. Uma conexão instantânea formou-se entre ele e a cena que se desenrolava. Ele se lembrou das histórias que sua mãe contava, de maldições e acordos secretos. Uma sensação de que todo aquele glamour era construído sobre mentiras e sangue. O pânico em seus olhos cresceu. João, o que está acontecendo? O que eles sabem? Ele perguntou, desesperado. Mas quando João abriu a boca para responder, uma explosão de luz ensurdecedora iluminou a sala. O manto do homem contorcia-se e Viviane gritou, a faca caindo de suas mãos. No centro da explosão, Eduardo se levantou, agora dominado por uma aura sombria, revelando que a verdade ia bem além de tudo que Kaique poderia imaginar. Ele não era apenas um anfitrião.
era parte de algo mais maligno. A realidade se desfez ao redor deles, enquanto o caos reinava. Kaique percebeu que os laços entre eles eram mais complexos do que ele poderia compreender. A linha que separava o bem do mal se tornava cada vez mais turva. Os olhares de todos estavam fixos em Eduardo. E Kaique sentiu o coração disparar. O que mais ele ocultava? E então tudo escureceu. Um grito, um eco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Toda a noite estava prestes a desmoronar, e Kaique teve uma única certeza. Eles não escapariam da verdade. A lâmina da faca cortou o ar, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Kaique mal conseguia pensar. O rosto de Viviane estava contorcido de fúria. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. E lá estava Eduardo, caindo, suando, ofegante, sem saber o que fazer. O homem de manto escuro permaneceu firme, os braços cruzados, como um espectador impassível em um espetáculo trágico. Uma fração de segundo foi o que Kaique teve para decidir. Ele queria gritar, correr para salvar Eduardo. Mas antes que pudesse se mover, tudo mudou. Uma explosão de luz ofuscante iluminou a sala. O manto do homem contorcia-se e Viviane gritou, a faca caindo de suas mãos. No centro da explosão, Eduardo se levantou, agora dominado por uma aura sombria, revelando que a verdade ia bem além de tudo que Kaique poderia imaginar. Ele não era apenas um anfitrião, era parte de algo mais maligno. O caos estourou. Kaique percebeu que os laços entre eles eram mais complexos do que ele poderia compreender. Todos estavam paralisados, os olhares fixos em Eduardo, que parecia se transformar diante deles. Então, numa fração de segundo, ele começou a rir. Um riso profundo e sinistro que ecoava por toda a mansão, fazendo as paredes parecerem tremer. O riso de um homem ardendo em dor, ou em prazer. Vocês realmente acham que eu sou o monstro da história? Disse Eduardo, sua voz agora distorcida. A dívida sempre foi minha, mas a verdade ainda está por vir. Ele apontou para o homem de manto. Você não pode continuar escondendo o que fez. Nada do que está acontecendo aqui é à toa. Os murmúrios de medo se espalharam. Kaique sentiu seu coração acelerar. O que Eduardo estava tentando dizer? O homem de manto olhou para ele com um olhar frio e decidido. Todo o meu trabalho, você sabe o que isso significa? As consequências vão além de você. Então, uma porta se abriu com estrondo. Uma figura feminina entrou, envolta numa neblina sobrenatural, e Kaique a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe, viva. Ela estava ali, com um olhar triste, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Kaique, filho! Ela gritou, a voz ecoando com uma dor profunda. Você precisa entender. Eles não são quem você pensa que são. A sala estourou em gritos. Todos estavam petrificados, incapazes de mover um músculo. O brilho da verdade queimava, e Kaique se aproximou. Mãe, o que está acontecendo? O que você quer dizer? Ele queria correr até ela, mas seus pés pareciam colados ao chão. Eu estou aqui para avisar. O que aconteceu com você e João não foi um acidente. Essa noite é a culminação de tudo, não só do que Eduardo fez, mas da verdade que vocês dois compartilham. O que você não sabe pode mudar tudo. O quê? Ele sentiu um nó na garganta.
A história que sempre soubera, o passado que acreditava ter enterrado, tudo estava prestes a se desmoronar. Kaik virou-se para Eduardo, buscando respostas, mas o olhar de seu ex-ídolo estava perdido entre culpa e desespero. Você não entende, Viviane, Eduardo gritou em um momento de revelação. Nós somos parte disso. Cada um de nós, as escolhas que fizemos, os pactos que não lembramos. Tudo isso nos trouxe aqui. Você e o garoto. O grito que virou a noite em um pesadelo. João, que ainda estava ali, começou a tremer. Eduardo, você não pode manipular mais ninguém. Eu sei do que você é capaz. A revelação ecoou como uma explosão e fez os olhares de horror se voltarem para ele. Com a luz pulsando, as paredes da mansão começaram a se desintegrar. Uma onda de caos tomou conta do ambiente. A verdade pairava como uma espada afiada. Kaik sentiu um profundo apelo, mas a esperança também ardeu. O que mais ele não conseguia ver? Ele precisava descobrir antes que tudo se perdesse para sempre. Envolto em um turbilhão de emoções, Kaik estava prestes a desvendar o peso de um segredo que poderia mudar seus destinos. A única certeza que restava era que a noite estava longe de acabar. A lâmina da faca cortou o ar e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Kaik quase não conseguia pensar. O rosto de Viviane estava contorcido de fúria. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. E lá estava Eduardo, caindo, suando, ofegante, sem saber o que fazer. O homem de manto escuro permaneceu firme, os braços cruzados como um espectador impassível em um espetáculo trágico. Uma fração de segundo foi tudo o que Kaik teve para decidir. Ele queria gritar, correr para salvar Eduardo. Mas antes que pudesse se mover, tudo mudou. Uma explosão de luz ofuscante iluminou a sala. O manto do homem contorcia-se e Viviane gritou, a faca caindo de suas mãos. No centro da explosão, Eduardo se levantou, agora dominado por uma aura sombria, revelando que a verdade ia muito além do que Kaik poderia imaginar. Não era apenas um anfitrião, ele estava imerso em algo maligno. O caos estourou. Kaik percebeu que os laços entre todos eram mais complexos do que ele poderia compreender. Os olhares estavam fixos em Eduardo, que começava a rir. Um riso profundo e sinistro, ecoando pela mansão. Vocês realmente acham que eu sou o monstro da história? Disse Eduardo, sua voz agora distorcida. A dívida sempre foi minha, mas a verdade ainda está por vir. As palavras retumbaram na mente de Kaik. Uma conexão instantânea se formou. Ele se lembrou das histórias da mãe, de maldições e acordos secretos. Uma sensação de que todo aquele glamour era construído sobre mentiras e sangue o envolveu. Então, uma porta se abriu com estrondo. Uma figura feminina entrou, envolta em uma neblina sobrenatural. Kaik congelou. Era sua mãe. Viva! Ele tinha certeza. O olhar triste dela o cortava como uma faca. Kaik! Filho! Muito! Kani gritou com dor. Você precisa entender. Eles não são quem você pensa que são. Ele queria correr até ela, mas seus pés pareciam colados ao chão. Mãe, o que está acontecendo? O que você quer dizer? Ele perguntou, angustiado. O que ela estava revelando poderia mudar tudo. Eu estou aqui para avisar. O que aconteceu com você e João não foi um acidente.
Esta noite é a culminação de tudo. Não só do que Eduardo fez, mas da verdade que vocês dois compartilham. Nesse momento, João, ainda ali, começou a tremer. Eduardo, você não pode manipular mais ninguém. Eu sei do que você é capaz. A revelação ecoou como uma explosão. Olhares de horror se voltaram para ele. E começou a se formar uma onda de pânico. Com a luz pulsando, as paredes da mansão começaram a se desintegrar. A verdade pairava no ar como uma espada afiada. Cake olhou para Eduardo, buscando respostas. O ex-ídolo dele estava perdido entre culpa e desespero. Você não entende, Viviane? Eduardo gritou, sua voz agora se elevando em desespero. Nós somos parte disso. As escolhas que fizemos, os pactos que não lembramos, tudo nos trouxe aqui. Você é o garoto. O ambiente estourou em gritos. A verdade ameaçava desmoronar tudo. Então, num momento inesperado, a figura da mãe piscou e em um segundo, uma imagem de uma criança apareceu atrás dela. Uma criança que Cake reconheceu imediatamente. Seu irmão. O quê? Como assim? Kaique sentiu o chão tremer sob seus pés. Havia algo mais profundo, um segredo devastador entre eles. Sua mãe estava ali, com um olhar que implorava. Kaique, a verdade sobre sua vida é mais complexa do que você imagina. Você não é apenas um garoto nas ruas. Você pertence a um legado que vai além de tudo isso. A sala girou em uma tempestade de rumores e desespero. Agora, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, qual seria o destino deles ao enfrentarem esse caos? Kaique se sentiu perdido entre a revelação e o choque, sem saber se deveria avançar ou recuar. A verdade estava prestes a ser desvendada, mas ele já não sabia mais em quem confiar. A sala girou em um vórtice de emoções, e Kaique sentiu seu coração disparar. As palavras de sua mãe pairavam no ar, pesadas como chumbo. Você não é apenas um garoto das ruas. Você pertence a um legado que vai além de tudo isso. O verdadeiro significado açoitava sua mente. Que legado? E o que ele tinha a ver com Eduardo e Viviane? O peso da verdade parecia opressivo, quase sufocante. Nesse momento, um estrondo irrompeu. A porta de entrada da mansão se abriu com força e uma figura familiar entrou, ao mesmo tempo que o caos se desenrolava. Kaique mal conseguia acreditar no que via. Era sua irmã, Lara, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ela carregava um semblante determinado, os olhos brilhando com um misto de dor e raiva. Parou tudo. Ninguém avança sem mim. Sua voz ressoou como um trovão, e todos voltaram-se para ela, atônitos. Lara, como você? Kaique não conseguia terminar a frase. O que ela estava fazendo ali? Ele já tinha perdido tanto e agora, de repente, ela estava ali também? O coração dele pulou de esperança e desespero. Mas antes que pudesse correr até ela, a explosão de luz que havia iluminado a sala começou a se intensificar novamente. Esse lugar está prestes a ruir. Todos vocês precisam saber a verdade, gritou Lara, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ela se virou para Eduardo e Viviane, o olhar carregado de acusações. Vocês acham que esconderam tudo, mas eu estou aqui para acabá-lo. O clima ficou gelado instantaneamente. O olhar de Eduardo se transformou de surpresa para raiva
loucura! O que você sabe, menina? Não tem ideia do que está se metendo. Ele avançou um passo, mas Kaique sentiu um impulso de proteção. Não, Eduardo! Você não pode mais ameaçá-la! O grito estava fora de controle, mas o medo o moveu. O homem de manto observava tudo, um espectador bem colocado, como se esperasse o momento certo. Deixe que ela fale, Eduardo. A verdade já não pode ser escondida. Sua voz grave reverberou, e ele apontou para Lara. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, cada um tentando entender a tensão pulsante na sala. Lara continuou, enfrentando o peso do olhar de todos. A noite em que você decidiu acabar com tudo, Eduardo não estava sozinha. Havia um pacto, havia um preço a ser pago. E hoje, todos vocês vão saber quem realmente somos. Cada palavra dela era como um soco no estômago de Kaique. Você não entende! Eduardo estava agora em um frenesi, gesticulando como um homem acorrentado. Você não pode! Mas as palavras dele falharam quando Lara puxou algo do bolso, um pequeno objeto prateado que brilhava, refletindo a luz inquieta da sala. Kaique se aproximou e viu que era uma medalha antiga, com inscrições que ele não reconhecia. Essa medalha foi o que os liga, não apenas a você, mas a todos nós. A revelação caiu como uma bomba. O silêncio foi ensurdecedor. Kaique sentiu uma fraqueza nas pernas. O que Lara estava dizendo? Você e Eduardo, vocês eram amigos, e aquele pacto tem a ver com nossa família. Com tudo o que aconteceu, ele não é o único que carrega essa dívida. O choque quebrou a casa em dois. Olhares inocentes de outros convidados mudaram para expressões confusas e aterrorizadas. Não! Gritou Viviane, seu grito ecoando como uma maldição. Mentiras! Isto é uma loucura! A sala começou a estremecer, fissuras se abrindo, revelando a verdadeira estrutura podremente construída da mansão. Kaique, atordoado, sabia que tudo estava prestes a desmoronar. Uma onda de desespero percorreu todos ali. A verdade é que nunca estivemos a salvo, gritou Lara, como se visse o fim se aproximando. E, de repente, a realidade começou a se romper. Eduardo começou a gritar. A luz mais intensa envolvia tudo. Vá embora! Todos vocês! E com um movimento brusco, a medalha que Lara segurava começou a brilhar intensamente. Uma luz cortante atravessou o ambiente. Kaique sentiu calor e frio ao mesmo tempo, e a sala parecia desmoronar ao seu redor. Lara olhou para Kaique, olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. A verdade vem à tona, está na hora de encarar o que vem. O que mais você não sabe? E a luz crescia, e os gritos entoavam. Kaique tinha certeza de que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. As sombras dançavam ao redor deles. O legado que ele achava que não era seu estava prestes a se revelar. E em um único instante, tudo o que ele pensava saber desmoronou. Cada segundo parecia uma eternidade. E a única certeza era que o destino deles estava interligado de uma forma que ninguém poderia prever. Uma nova realidade estava prestes a surgir. E o que viria a seguir? A sala girou em um vórtice de emoções. A luz pulsante da medalha que Lara segurava iluminava os rostos de todos ali, criando sombras dançantes que pareciam rir de cada um deles. Kaique sentiu seu coração disparar. A verdade vem à tona. Está na hora de encarar o que vem. O que mais você não sabe? A voz de Lara soava como um trovão, um eco de revelações iminentes. Enquanto a luz crescia, uma sensação de perigo envolveu tudo.
De repente, houve um tremor e um estrondo reverberou pela mansão, como um grito da própria construção. Kaique mal teve tempo de reagir quando a sala começou a desmoronar. Pedaços de teto e paredes se despedaçando em torno deles. O pânico tomou conta. "Todos para fora!" gritou alguém, mas suas palavras se perdendo na confusão. O manto do homem que tinha aparecido antes começou a brilhar e automaticamente todos se voltaram para ele. A verdade não pode ser interrompida. Ele avançou em direção a Eduardo, que agora estava em sua própria batalha interna, contorcendo-se, o suor escorrendo pelo rosto. As linhas entre os amigos e inimigos pareciam se desvanecer. O que mais estava escondido? Quem era realmente Eduardo? No meio da confusão, caíram os primeiros objetos. Vidros quebraram. Uma onda de calor e luz invadiu a sala. E Kaique sentiu que aquele era o último momento possível para entender o que realmente estava acontecendo. Agora ou nunca. Ele não podia ficar parado. "Lara, o que você sabe?" A voz dele estava embargada de urgência, mas o olhar dela era doloroso. "Kaique, você precisa saber que a conexão entre você e Eduardo é mais profunda do que você imagina." A luz envolveu seu corpo e era como se a sala estivesse prestes a explodir em chamas. "Eduardo não é apenas o que você pensa que ele é. Ele é parte de nós." Kaique parou. O que ela estava dizendo? O ar ficou pesado e a verdade começava a surgir de maneira tortuosa, como algo que estava enterrado. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, ainda tentando entender. Nesse instante, Eduardo, dominado por uma raiva cega, lançou-se na direção de Lara. "Cale a boca! Você não sabe do que está falando!" E nesse movimento, algo inesperado aconteceu. A medalha que Lara segurava começou a brilhar intensamente, enviando chamas de luz que engoliram Eduardo, antes que ele pudesse se defender. Um grito rasgou a sala, mas não era apenas de Eduardo. Era como se o próprio edifício estivesse gritando. Naquele instante, a direção da luz se estabilizou e uma imagem se formou no ar. Kaique ficou paralisado ao perceber que a imagem era dele, mas muito mais jovem. Uma criança. Sem dúvida, ele se reconheceu. Mas ao lado de sua imagem, uma terceira figura apareceu. Um garoto gêmeo, exatamente igual a ele. O choque foi paralisante. Não pode ser! A mente de Kaique girava. Ele tinha um irmão gêmeo que nunca soube que existia. A sala ficou em silêncio como se o tempo tivesse congelado. "É isso, Kaique. Você e Eduardo. Vocês não são apenas amigos, mas irmãos." A voz de Lara estava carregada de dor. "Ele é seu irmão gêmeo, e o que aconteceu com nossa família começou muito antes de vocês nascerem." As palavras cortaram Kaique como uma faca afiada. Todo o medo, todo o desprezo que ele tinha acumulado porque Eduardo era rico e ele era da rua, tudo isso desmoronou em um segundo. A conexão entre eles, construído por uma história oculta e secreta, estava se revelando. O silêncio foi ensurdecedor e o pânico começou a se formar novamente na sala. "Não! Isso não pode ser verdade!" gritou Eduardo, arrancando as palavras de sua boca como se quisesse negar o mundo em que estava preso. A sala desmoronava ao redor deles e Kaique lutou contra o turbilhão de emoções. "Lara, é verdade? Como você sabe disso?" "Porque eu estou aqui para proteger vocês."
O que aconteceu com a nossa família não devia ter acontecido. E agora? Agora todos vocês vão pagar o preço. O tom dela estava carregado de significado e urgência. E antes que Kayk pudesse processar a enormidade da revelação, uma sombra pairou sobre eles. O homem de Manpo acelerou, preparando-se para tentar intervir, mas a explosão de luz tornou-se demasiado intensa. Com um último estalo, a luz envolveu tudo. Kayk sentiu uma onda de calor e tudo ficou escuro. O último pensamento que passou por sua mente foi de que a verdade estava ali, pulsante e viva, e ele estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte daquela família e o que todo o legado realmente envolvia. Ao mesmo tempo que um mistério se formava na escuridão, uma nova ameaça pairava. O que aconteceria a seguir? E quem realmente sobreviveria à verdade? A luz desapareceu e Kayk se viu no meio da escuridão. O peso das palavras de Lara ecoava em sua mente. Ele e Eduardo, irmãos? A ideia parecia insuportável. O que mais estavam escondendo de mim? Nesse momento, uma onda de calor envolveu o ambiente e um tremor começou a sacudir a mansão. As paredes pareciam estalar, gritando com a pressão, e Kayk sentiu o chão tremer sob seus pés. As sombras começaram a se contorcer. Kayk! A voz de sua mãe ressoou novamente na sua mente, como se estivesse alertando-o. Lembre-se do que é verdade. O pânico crescia ao seu redor, e ele mal conseguiu respirar. Eduardo estava lá, a luz em seu rosto, iluminando uma expressão de horror. Volta! Volta para longe dela! Ele gritou, apontando para Lara. A raiva nos olhos dele era palpável, mas algo na sua postura mostrava que ele estava lutando com algo maior. A verdade que estava prestes a ser revelada. Mas, no instante, Lara começou a se transformar. Para a surpresa de todos, ela foi tomada por uma luz intensa que parecia pulsar com uma energia sobrenatural. Basta! Eu não vou permitir que isso continue. Sua voz alterou-se, tomada por um tom profundo e poderoso, quase sobrenatural. Kayk ficou paralisado, uma mistura de medo e incredulidade tomando conta dele. A luz ao redor de Lara se intensificou, e em um momento a realidade virou de ponta cabeça. Algo começou a se separar dela, uma sombra escura nascendo do coração da luz. E enquanto a sala estremeceu, a sombra cresceu, revelando uma figura. Era um homem, alto, com um olhar profundo e ameaçador. E era alguém que Kayk reconhecia. A figura era um antigo conhecido, Fabrício, o rival das ruas, alguém que havia desaparecido anos atrás. Ele, que havia temido, agora estava ali, como se tivesse voltado do inferno. O que é isso? Kayk sussurrou, a mão tremendo. O horror tomou conta de todos na sala. Você achou que eu fui embora para sempre? Você estava errado, Kayk. Fabrício rugiu, seu tom cheio de desaforos. Eu sempre estive perto, observando, esperando. Lara e Fabrício começaram a se enfrentar, os olhares como espadas. Você não tem poder aqui, Fabrício. Este lugar é nosso. E com isso, o chão começou a fissurar ainda mais, como se a disputa entre eles estivesse rachando a própria fundação da mansão. Kayk sentiu a urgência crescer. Não, não! O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Não sabia se olhava para Lara ou Fabrício, a confusão sendo como um peso na sua mente. A verdade, que parecia prestes a ser revelada, agora estava rodeada de mais mistérios,
Mas então, Lara lançou um golpe contra Fabrício. O impacto criou uma onda de energia que fez todo mundo recuar. A parede mais próxima desmoronou e com ela todos puderam ver uma abertura, uma espécie de túnel escuro e profundo, um chamado familiar, uma voz que ecoava, misturando-se com os gritos de medo dos convidados. Fabrício aproveitou o momento de distração e se virou para Kaique, seus olhos brilhando com um fervor inesperado. Você não é só um garoto de rua, Kaique. Você é o próximo no legado, e você deve escolher. A tensão fez com que Kaique sentisse um nó na garganta. Escolher o quê? A voz de Kaique mal saiu. O que ele tinha a ver com isso tudo? E enquanto tudo estava se desmoronando ao redor, um grito cortou o silêncio, desde a direção do túnel. Uma figura saída das sombras começou a se aproximar, e em um instante, Kaique reconheceu a silhueta. Era sua própria imagem. Um espelho, um eco de tudo que ele poderia ser. As perguntas queimavam em sua mente e a escuridão parecia se fechar ao redor deles. O que mais havia sido escondido? E se aquela figura não era apenas um reflexo, mas outra parte dele mesmo? O que isso significava para tudo que ele pensou que sabia? Com a mentirosa verdade se desdobrando e as identidades começando a se misturar, Kaique percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas a verdade dos outros, mas a própria verdade sobre si mesmo. E, ao olhar para aquele espelho, apenas uma certeza permanecia. A noite ainda reservava segredos devastadores que mudariam tudo para sempre. A luz desapareceu e Kaique se viu no meio da escuridão. A pressão das palavras de Lara, como um peso insuportável, fazia seu coração bater descontroladamente. Ele e Eduardo? Irmãos? O que mais estavam escondendo dele? A sala parecia estar desmoronando ao redor deles. E em um momento de desespero, Kaique olhou para o túnel oposto. O eco de vozes distantes se misturava aos gritos, como se a própria casa estivesse reclamando dos segredos enterrados. Eduardo, com os olhos arregalados de horror, debateu-se na confusão. Volta, volta para longe dela, gritou, apontando para Lara. O medo em sua voz era palpável. Era assustador ver um garoto que sempre parecia tão seguro, agora tão vulnerável. E Kaique, dividido entre a necessidade de proteger Lara e a busca por respostas, hesitou. As paredes se estremeciam, cada rachadura parecendo engolir sua sanidade. Então, a luz ao redor de Lara começou a intensificar. Tudo parecia girar. E em um movimento abrupto, uma sombra escura emergiu dela. Formou uma figura alta, e quando Kaique a reconheceu, um grito latejante escapuliu de seus lábios. Fabrício! O rival do passado, aquele que todos achavam ter desaparecido, agora estava aqui, diante dele, com um olhar carregado de desprezo e vingança. Você achou que eu fui embora? Estava apenas esperando. Ele ria, mas era um riso frio, cortante. A tensão no ar estremeceu. Fabrício estava ali por um motivo, e a atmosfera pesada denunciava que havia muito mais por trás de sua presença. A verdade sobre vocês dois está prestes a ser revelada. Com um movimento súbito, Lara avançou para Fabrício, a luz que a envolvia criando um halo ao redor dela. Você não vai estragar tudo. Sabemos o que você fez. Mas as palavras dela foram interrompidas por um grito estrondoso quando a sala tremeu ainda mais, o chão literalmente se partindo no centro. Nesse caos, a luz começou a puxar Kaique, como se algo no fundo de sua alma estivesse respondendo ao chamado daquela sombra familiar.
Ele sentia como se o mundo estivesse prestes a desmoronar e precisava saber, agora mais do que nunca, o que aquilo significava. A imagem refletida na luz se distorcia, revelando não apenas a si mesmo, mas a alguém mais. E então a reviravolta aconteceu. Uma energia explosiva pulsou pela sala, e de repente, tudo se iluminou. Kaique via a figura de seu irmão gêmeo na luz, mas logo percebeu que não era apenas a sua imagem. Eles estavam lado a lado. Kaique, você não sabe, mas nossa história é muito mais complicada. Nós somos parte de algo que vai muito além do que imaginamos. Uma verdade que fez sua mente girar. Ele e Eduardo eram mais do que irmãos. Eram gêmeos, divididos ao nascer, perdidos em um jogo de interesses em que foram separados. A casa ao seu redor parecia estremecer como se estivesse reconhecendo o impacto da revelação. Mas quando Kaique estava prestes a tentar entender essa nova dimensão, o chão sob seus pés se desfez. O desespero tomou conta dele. Ele estava caindo, e enquanto escorregava para a escuridão, uma voz ecoou em sua mente. Kaique, você tem que escolher. A verdade é um poder que pode tanto libertar quanto destruir. O que essa verdade significava? O que se passava na cabeça de todos? E com um último grito, Kaique desapareceu na escuridão, enquanto a luz brilhava intensamente atrás dele. O passado, os segredos, tudo se desdobrava como um clímax dramático. O que haveria ao final desse abismo imenso? E quem realmente seria ao retornar? Uma nova dimensão de angústia e descoberta pairava no ar, com um sentimento inquietante de que a resolução estava se aproximando, mas de uma maneira que ninguém poderia prever. A única certeza era que a jornada de Kaique estava longe de terminar, e que o próximo capítulo prometia uma verdade ainda mais devastadora. A escuridão envolveu Kaique, mas logo ele se viu de volta àquela sala, onde tudo parecia desabar. O eco das palavras de Lara ainda reverberava em sua mente, e a imagem de Eduardo, sua própria forma gêmea, o confrontava com uma verdade pesada. Irmãos, o peso da revelação era quase insuportável. Eduardo estava ali, lutando na escuridão da sua mente, mas também reconhecendo a conexão. Kaique, precisamos entender o que isso significa. Sua voz soava como um grito de desespero, dilacerando o silêncio. A imensa tensão estava prestes a explodir. A sombra de Fabrício crescia em intensidade e as paredes pareciam se agitar. Lara, com um olhar de determinação, avançou. Você não pode mais me parar, Fabrício. Você não é nada sem a mentira. E, num golpe final de luz, ela libertou toda a força do que parecia ser uma centena de segredos reprimidos. Kaique sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, como se a própria casa estivesse ruindo sob o peso da verdade. O chão se partiu, revelando um abismo profundo que chamava. Mas algo dentro de Kaique gritava para ele lutar. Eduardo, precisamos nos unir. Essa casa, tudo isso vai acabar. Kaique estendeu a mão e a expressão de Eduardo mudou. Sim, vamos, precisamos parar isso. Juntos, eles se concentraram na luz, cada um sentindo seu poder crescer. O homem de manto se aproximou mais. Sua presença era imponente. A conexão de vocês é o que pode salvar, mas também pode destruir. A voz dele soava como um aviso, mas também como um convite. Escolham com sabedoria. Estava pegando fogo, sombras dançavam,
e a luz da medalha de Lara iluminava tudo. Kaique, Eduardo, usem a energia entre vocês. É a única maneira. As palavras dela cortavam a confusão como uma faca afiada. Kaique sentiu um nó na garganta, mas também uma força crescente. Estou contigo, irmão. Ele e Eduardo se viraram um para o outro. Um momento silencioso, mas poderoso, como se o mundo estivesse esperando. E então, uma explosão de luz os envolveu. Foi como um nascer do sol, ofuscante e revitalizante. Kaique viu as sombras se dissiparem, Fabrício se desvanecendo e um grito. E então, tudo ficou claro. Os segredos não eram apenas sobre eles, mas também sobre as escolhas que seus pais fizeram. Tudo se conectava, e a sensação de unidade superava o caos. Quando o clarão diminuiu e a poeira sentou, Kaique viu Lara e Eduardo a seu lado. Nas paredes da mansão, agora reconstruída e vibrante, a energia estava pulsando e algo novo se formava. Era como se a verdade os tivesse libertado e ao mesmo tempo fosse uma nova prisão. Lara olhou para Kaique e Eduardo, seus olhos refletindo esperança e dor. Agora, vocês têm que decidir o que fazer. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O que mais estaria reservado para eles? Que trilha tomariam com essa nova verdade? Kaique olhou ao redor, um frio na barriga. Olhando para Eduardo, fez uma promessa silenciosa. Vamos enfrentar isso juntos, como irmãos. O futuro era incerto, mas eles estavam prontos para a jornada. Enquanto a luz continuava a brilhar, Kaique percebeu que ainda havia mistérios por resolver. O que mais aguardava? O que a vida ainda tinha guardado para eles? Com um aperto no peito e uma nova determinação, ele sabia que não estavam sozinhos. Antes de qualquer coisa, algo borbulhava nele, uma urgência que precisava ser lançada ao mundo. E assim como as luzes se apagaram, Kaique se virou para você, leitor, e disse: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal assim. Este é o momento!